Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai resolver as questões das atividades da seguinte forma. Eu vou jogar a questão, a gente vai conversar sobre ela, ver as respostas que vocês têm e fechar, certo? A gente vai responder as questões abertas, textualmente, né, por voz, e as questões fechadas eu só lanço o gabarito para vocês. Tá bom, gente? Então eu vou pegar, usar o nosso Google, nosso programinha aqui especial, Journal, que eu gosto de usar, para fazer esse lance. A Isarra acabou de entrar. Pronto. Isarra, você tá aí para falar comigo rapidinho? Oi? Oi. Tu faltou semana passada, não foi? Faltei. Quer dizer, faltou dia 12 e faltou na última aula, né? Confere? Ixi, acho que foi. Muito obrigado. As aulas estão no YouTube, viu? Para facilitar a tua vida. Eu botei elas no YouTube. Eu não botei para facilitar a sua vida, né? Eu botei no YouTube e tá lá para vocês, para facilitar a vida de todos vocês. Viu? Eu já vi. Ah, que bom então. Qualquer dúvida depois é só perguntar que a gente responde. Desde que seja no horário de aula, claro. Seguinte, bora lá. Galera, bora responder as questões. Em cima das respostas a gente vai resolvendo, vai vendo o que vai fazer. Questão: qual é a importância do projeto Genoma Humana para a genética molecular? E aí, gente? Quem se dispõe a Professor, isso começar? é que página aí? Pronto, vamos lá. A gente ficou de responder as atividades de duas coisas, né? Que é do genética molecular e depois do evolucionismo, tá? Essa daqui é da página... Cadê aqui a página? 510. Tá bom? Ô, professor, o senhor passou da 525 a 529. Também. Foi, mas essa aqui ele tá corrigindo. Sério? Ele passou semana Eu passada, passei amiga. semana passada que eu tô corrigindo hoje. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Desculpa. Quem chegou agora, tranquilo. Quem chegou agora foi Giovana, não foi, Giovana? Foi, cheguei agora. Obrigado. Pronto. Bom dia, professor. Bom dia, Maria. Como é que você tá? Eu tô dolorida. Ixi, o que é que aconteceu? Dormi de mau jeito. Ufa, pelo menos foi só isso aí. Parecia que era Covid, tinha o coração Tá apertou. amarrado. Não é? Tinha o coração aperta quando você fala essas coisas. Bom, Credo. bora lá então. E aí? Quem é que responde essa questão pra gente? Posso? Por favor, gente. Ó, vocês levantem a mão se quiserem responder, que eu já falo na ordem, qualquer coisa do tipo, tá? Pode falar aí. Mas vamos lá. Quem vai responder? Posso ir? Por favor, Lara, vai, você. Obrigada. Eu não sei se está totalmente certo, mas eu botei. Ele busca pelo melhoramento humano e tenta tratar, prevenir e até mesmo curar doenças genéticas. Então, o que ele faz, né? O genoma humano está exatamente nesse negócio que você colocou. A primeira coisa que ele faz é descobrir no nosso código genético, a gente sabe exatamente quais alelos são para cada ação, e aí a gente consegue prevenir doenças, a gente consegue descobrir se o cara tem predisposição para alguma doença. Inclusive, está até na moda, se vocês não sabem, tem sites, tem empresas que estão fazendo sua genética molecular completa. Ele pega um exame de sangue, exame de DNA seu, mapeia seu DNA todo e diz de onde você veio, quais são as suas origens, quais doenças você pode ter, quais doenças você precisa se cuidar, N coisas, através do código genético, tá? Isso já é realidade. Caramba. Tem empresas que fazem isso. Eu vi no Nerdologia uma propaganda uma vez de uma empresa. Eles fazem essas coisas, tem empresa, ele falou dessa empresa que faz isso. Mas tem vários lugares já vi, os podcasts que eu ouço estão bombando isso. Tá? Bem curioso. Tá certinha a resposta. Pergunta 2. Cite duas aplicações da tecnologia de manipulação do DNA. E aí? Duas aplicações no qual eu posso utilizar a manipulação de DNA. Clonagem transgênicos. Bom, as que eu posso dizer para vocês de forma mais eficiente. Quando a gente fala de manipulação do código genético, a gente fala da alteração. Alteração não, da investigação por ele. Exames de paternidade.
né? Por causa do código genético a gente consegue descobrir. 2, suspeitos de crime, através de análise da presença do DNA dele, a gente consegue resolver. Transgênicos, por exemplo, a gente pega uma bactéria que ela é capaz de sintetizar insulina humana, tá? E a produção de alimentos, tá? Então, vocês falaram, tá certo? Eu só fiz acrescentar alguns termos a mais. 3. Qual é a função da enzima de restrição para a manipulação das moléculas do DNA? E aí, qual é? Vocês só abriram o microfone. Alguém? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei fragmentar o DNA em pontos específicos. Isso mesmo. Ela atua como uma tesoura, né? Ela corta fragmentos de DNA, abrindo brechas para que a gente possa adicionar um fragmento novo, ou pegar esse fragmento cortado para ser adicionado em alguma outra célula, né? Para produzir alguma outra atividade. 4. O que são organismos transgênicos? E aí? O que são organismos transgênicos? São todos aqueles organismos que têm seu material genético modificado? Organismos transgênicos são aqueles organismos que apresentam uma mudança no seu código genético com a inserção de um outro código genético, né, de um outro animal. Isso é feito com a ajuda das enzimas de restrição e tudo mais. Tá? Então, ele é, por exemplo, quando você pega um animal e coloca um código genético de outro animal. Se você pega as bactérias e adiciona um código genético humano, essa bactéria ela tem a genética de um ser humano dentro dela e isso faz com que ela seja um ser transgênico. Tá? 5. O que é a impressão digital do DNA? Também conhecida como DNA fingerprint em inglês. E aí? Eu coloquei característica do DNA que permite diferenciar cada indivíduo, relacionando ou não, a partir de uma amostra que tenha material genético. Isso mesmo. Então, a característica do DNA, ela é justamente esse fingerprint, é porque cada pessoa tem o seu DNA. Não existem dois DNAs iguais no mundo, certo? Talvez um dos gêmeos possa ser igual, mas você tem uma variedade de DNA muito diferente. Então, a capacidade disso acontecer, de ter dois iguais, é absolutamente minúscula, desde que eles não sejam gêmeos idênticos. É absolutamente minúscula, tá? E por conta disso, a gente consegue identificar essas pessoas através dele. Tá? É como se fosse o dedão, né? Nosso impressão digital, tá? Ele funciona do mesmo jeito. Bora para a próxima. Essa aqui ficou grande, bora diminuir aqui. Pesquisadores de um laboratório de engenharia genética identificaram em uma bactéria um gene que estaria relacionado à resistência a longos períodos de falta de ar. Decidiram, então, realizar um experimento em que o gene em questão foi isolado e inserido nas células de uma planta. Depois do experimento, a planta também tornou-se resistente a períodos de seca. Como é classificada a planta desse experimento do ponto de vista biológico? E aí? Eu tenho uma planta e eu adicionei uma genética diferente. Pois tem parte transgênica. Transgênica, pois tem partes de DNA de outro ser vivo, né? D. Qual vantagem a planta adquire por ter recebido o gene da bactéria? Quem estava respondendo aí que eu não vi o nome, não? Continua. Mais resistência ao seco. Isso mesmo, Augusto. Ela se torna mais... Se ela tem resistência à água, ela consegue ficar mais tempo sem água, né? Ela consegue sobreviver em ambientes com menor quantidade de água. Tá? Muito bem, boa resposta. Questão 2 aqui. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje no Brasil, há aproximadamente 13 milhões de pessoas convivendo com a doença. Cerca de 10% dos diabéticos são afetados pela diabetes do tipo 1, caracterizada pela produção insuficiente de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante a produção de energia para o organismo. Para essas pessoas, a administração diária de doses de insulina produzida artificialmente pode garantir a qualidade de vida e a manutenção da saúde. Como a insulina pode ser produzida artificialmente?
E aí, como é que ela pode ser produzida? Eles colocam um hormônio, não é? Não. Vamos lá, gente. Manipulação genética, lembra aí? A Lara me deu a resposta aqui mais completa ainda. Deixa eu ver aqui, Lara, a sua resposta. Espera aí. Através da bactéria Escherichia coli, que ela é sendo geneticamente modificada, é capaz de ser por uma bactéria chamada Escherichia coli, sendo geneticamente modificada e capaz de sintetizar o hormônio. Certíssimo. Acho que foi o Augusto que falou, não foi? É o seguinte, cara. Você pega uma bactéria, você adiciona a genética do ser humano que produz a insulina nela através dos fortes, tá? Da manipulação genética. E aí você faz com que ela acabe produzindo esse hormônio. Ao produzir esse hormônio, ela vai substituir essa necessidade do ser humano, tá bom? Então ela teria esse detalhezinho importante para a gente falar. Como são classificadas as bactérias que utilizam no processo de produção de insulina humana? São bactérias transgênicas. Gênicas. Isso aí, garoto. Porque, queira ou não, elas estão produzindo... Elas têm a incorporação do DNA humano nelas, né? Aí dá essa característica para elas. Questão 3. Em situações que envolvem acidentes aéreos ou catástrofes naturais, como terremotos e tsunamis, em geral, o reconhecimento das vítimas fatais é feito por familiares. No entanto, em função da gravidade dos ferimentos, nem sempre a identificação visual é possível. Nessas situações, frequentemente são utilizadas técnicas de análise de DNA para a identificação dos corpos. Com base nessas informações, responda as questões propostas. Como a análise da molécula de DNA possibilita a identificação dos indivíduos? E aí? Pelo fato de que o DNA contém informação dos genes, as quais são individuais. Isso mesmo, né? É o fingerprint, como a gente falou. Através de um equipamento chamado eletroforese, a gente consegue verificar fragmentos de DNA que a gente vai cortando e, de acordo com a sua densidade, posicionando eles numa planilhazinha. Com essas posições, a gente consegue saber se existe um DNA parecido ou não com essa pessoa, né? Com isso, inclusive, a gente consegue não só identificar o DNA através de um outro pedaço de DNA da mesma pessoa, como a gente também consegue, já respondendo a questão B, amostras de DNA de parentes são necessárias para a identificação de vítimas? Por quê? Sim, né? Porque com isso, com o DNA da gente, a gente consegue ver similaridades com o DNA dos nossos parentes, já que é uma ação de hereditariedade, né? A gente recebe o DNA da geração que nos antecede. E aí nossos irmãos têm um DNA semelhante também. Então, por isso a gente consegue fazer essa cópia e verificar, tá? Verificar direitinho como é que faz. Inclusive, a próxima questão é justamente para a gente ver isso. Questão 4. Bora aqui responder a questão 4. Ó, essa daqui é aquele assunto que eu pedi para vocês estudarem, porque a gente não teve tempo para concluir, tá? Mas aí a gente vai ver aqui e vai comparar para vocês entenderem o que eu estou falando do teste de DNA. Foi realizado um teste para determinar a paternidade de uma criança. O homem A e o homem B fizeram um exame de DNA. E o padrão das bandas obtidas pela eletroforese está apresentado na figura 10. Então aqui a gente tem os padrões de bandas do teste do homem A e do homem B. Ao analisar esses padrões, é possível descobrir quem é o pai biológico da criança. Identifique e justifique sua resposta. Gente, olha como é que a gente faz a identificação do código genético. Vocês estão vendo aqui os padrões da mãe, os padrões da criança e os padrões dos pais. A tendência é que o padrão da criança, ou ele se choque com o padrão da mãe, tá? Ou ele se choque com o padrão do pai. Tá? Essa vai ser sempre a tendência do que vai acontecer. Então, se eu tenho um código genético aqui da criança que não vai identificar com o padrão da mãe, significa que ele vai identificar com o padrão do pai. Tá vendo? Ó. Então, com isso, observa aí. Eu tenho os padrões da criança. Ó, metade desses padrões identificou com metade do da mãe e metade desses padrões identificou com metade do pai. Quem é o pai?
É o homem A. Tá? A. Por quê? Porque os padrões Homem A. identificam adequadamente. Bora lá, eu vou responder aqui a questão 1. Eu vou ler, eu nem vou mostrar aqui não, tá, gente? Eu vou ler a questão 1 e a questão 2. E aí eu vou dar uma resposta, já vou direto para a resposta. Questão 1, essa é de marcar. A engenharia genética permitiu que um ser vivo recebesse genes de outras espécies, podendo produzir proteínas novas. E a partir desse novo material genético, muitas bactérias modificadas geneticamente produzem substâncias de interesse humano, como a insulina e o hormônio do crescimento. O ser que recebe esse gene é chamado de letra E, transgênico. O 2. Joana estava doente e faltou algumas aulas de biologia. Seus colegas Leandro, Gustavo, Gabriela e Roberto foram até sua casa para passar alguns conceitos ensinados em sala. O Leandro se lembrou que a identidade genética individual pode ser estabelecida pela técnica DNA fingerprint, ou impressão digital genética. De acordo com Gustavo, isso está certo, gente? Vou logo direto. Está certo o que ele falou? Sim. Tudo certinho. De acordo com Gustavo, as enzimas de restrição são aquelas que podem cortar o DNA em pontos determinados. Certo? Sim. Sim. Gabriela definiu a terapia gênica como a introdução de um material genético que irá corrigir uma informação que está errada no DNA do indivíduo, aliviando os sintomas ou até mesmo curando a sua doença. E aí? Certo ou errado? Dúvidas, né, gente? Tá certo, tá? Agora sim, ele tá tentando fazer essa incorporação e ela é feita em células específicas, até porque a gente não tem como modificar todas as células do corpo, tá? Então ela pode ser incorporada, ela pode ser adicionada, mas também ela tem eficiência muito baixa nesse tipo de ação. A tendência é que ela alivie sintomas por um determinado tempo e que ela ainda não tem um poder de cura tão eficiente quanto o que a gente planeja. Roberta relatou que algumas substâncias, como a insulina, podem ser produzidas por bactérias mutantes que passam a sintetizar esse hormônio. E aí, tá certo ou tá errado? Tic-tac, 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 tic-tac. E aí, meu povo, alguém fala aí o certo, o errado? Não sei. Certo? Eu não sei. Não sei. Errado. Mas sabe o que é que está errado aqui? Pode ser produzido por bactérias mutantes. Mutações é quando acontece alteração no seu próprio código genético. Então não são bactérias mutantes, são bactérias transgênicas, tá? Onde eles incorporam a genética de outro. Com isso, a resposta é a letra B. Ou seja, Leandro, Gustavo e Gabriela estavam certos. Já a Roberta teve um pequeno deslizezinho na sua resposta. Não é nada que a gente considere grave. Vamos para aqui para Gilamark e Darwin e o neodarwinismo. Aqui tem pergunta, tá, gente? Bora tentar dar o máximo que a gente pode. Pergunta 1. O que é evolução? Posso falar? Por favor. O que é evolução? Evolução é um processo de transformação por meio de adaptação ao longo das gerações causada pela seleção natural. Muito bem. No sentido biológico, a evolução... Tá certo? Isso mesmo. É quando ela corresponde às modificações que as espécies vão tendo e que essas espécies, essas mudanças, elas vão se adaptando, não, elas vão sendo selecionadas pelo ambiente. Muito bem. Cite as duas leis que fundamentam a teoria evolucionista proposta por Lamarck. Uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Isso mesmo. A lei do uso e desuso, para a gente relembrar, é aquela lei que diz que se você usar demais uma estrutura do seu corpo, você vai desenvolver elas e vai passar para frente, né? E se você não usar, você vai atrofiá-las. E essa lei do uso e desuso ela é transmitida de uma geração para a outra. Muito bem. Cite uma evidência contrária à teoria de Lamarck. A evolução, por meio do processo de especialização em que novas espécies são formadas a partir de ancestrais que apresentam maior adaptabilidade ao ambiente. A evolução, ela desenvolveu depois, né, cara? Ela foi desenvolvida depois por Darwin.
Mas a teoria que realmente, o cara que derrubou um pouquinho essa lei de Lamarck foi o Augusto Weismann. Lembra que eu falei do experimento dos ratinhos? Quando ele cortou o rabo dos ratinhos? Com essa teoria ele provou que realmente não acontece esse processo de evolução. Tá? O que é seleção natural? Aqui, Segundo Charles Darwin, a natureza escolhe os indivíduos mais adaptáveis. E onde os menos adaptáveis, eles não procriam e morrem. Pronto. Podemos dizer então que a seleção natural ela acontece, é uma seleção que o meio ambiente faz das espécies mais adaptadas a esse ambiente. Tá? Porque às vezes um ambiente, um ser vivo não está adaptado a um ambiente, mas ele pode estar muito bem adaptado para outro. Então é basicamente isso. Uma espécie que já não passa mais pelo processo de evolução, pelo que a gente conversa, é justamente os seres humanos. Tá? Nós criamos a capacidade de modificar o ambiente. Tá? É por isso que a gente consegue viver tanto no Polo Norte quanto no deserto. Vamos lá. A ideia evolucionista proposta por Darwin baseia-se em 2 pontos centrais. Cite-os. Ancestral falar? comum e Pedro. seleção natural. Pedro já falou. Mandou bem, Pedro. É isso mesmo. Desculpa. Nada. O que você falou aí, agora a próxima pessoa responde. Eu tento buscar aqui quem é gente que fala, mas nem sempre eu consigo acompanhar. Pode repetir? Repete aí, Pedro. Pedro? Oi. Repete. É pra responder o sexto? Isso. Não, a quinta. Repete aí para Gustavo. Augusto. Augusto. Ancestral comum e seleção natural. Tá aí. O Bíblia botou também na resposta aí. E o sexto? Quem é que vai responder? Compare a influência do ambiente na teoria de Darwin e Lamarck. No lamarquismo, o meio ambiente induz a variabilidade. No darwinismo, o meio ambiente seleciona a variabilidade. É exatamente isso. Uma é indução, outra é seleção. Quando Lamarck fala da indução, ele não coloca a ideia de que a espécie vai morrer, simplesmente vai dizer que ela vai se adaptar. Já na seleção, ela diz que a espécie que não estiver adaptada desde já, ela morre. E apenas essas espécies apenas as espécies adaptadas, elas vão transferir seu código genético e permanecer a sua perpetuação. Tá? Muito bem. A 7. Como a variabilidade genética é explicada pelo neodarwinismo? Posso responder, Matheus? Pode, cara. Por meio de mutações e recombinações genéticas. Perfeito, cara. Exatamente isso. Não vou precisar nem incorporar nada nessa resposta. Colocou na ponta da língua. Bora para a próxima. Do próximo bloco. Sobre Lamarck foi proposta a frase a seguir. Quem disse que Lamarck estava errado? Ele só errou o alvo. Tá? Foi o seu Rafael. Com base no que foi apresentado sobre o lamarquismo, descreva algumas atribuições dessa teoria para o entendimento da evolução dos seres vivos. É o que eu falei para vocês. Lamarck errou, ele errou só o alvo, mas a teoria dele estava certa. Como é que foi que ele ajudou? Como a teoria dele ajudou o entendimento da evolução dos seres vivos? E aí, gente? Não sei. O lamarquismo diz que as sucessivas alterações pela qual uma espécie passa ao longo de diversas gerações são guiadas pelo ambiente onde se encontra. Isso. Aí foi bola fora dele. Olha, o que Lamarck fez? Pensei na época. Antes de Lamarck, qual era a filosofia, a explicação para as espécies que nós conhecíamos? Ela era baseada no fixismo, lembra? Que é aquela ideia de que as coisas elas são do jeito que são e são imutáveis. Então os animais surgiram desse jeito e são assim. Era a explicação que se tinha. Com Lamarck, questionou-se o fixismo e começou-se a dar o pontapé inicial para o entendimento de que existia um processo chamado evolução. Tá? O que ele errou foi ter falado da lei do uso e desuso junto com a lei da hereditariedade, né? Que é você fazia alteração e você passava essa alteração. E é entendível, porque não tinha genética, não tinha DNA, não tinha nada desse tipo de estudo. E não tinha nada de estudo de evolução. Então, o grande passo de Lamarck foi questionar o fixismo e dizer que as espécies evoluem.
Ele só não soube explicar como evolui. Para aí chegou Darwin e fez esse papel. Certo? Certo. Gente, eu tô vendo aqui que eu respondi as questões com as outras turmas e pulei várias questões, ó, velho. Tô me tocando agora aqui que eu tô vendo aqui e falei, pô, eu pulei essa questão, não respondi essa questão com outra turma, não respondi essa. Que viagem. Leia o texto assim. Se numa região diminuísse a intensidade das chuvas, as plantas passariam como consequência a ter a necessidade de conservar. Passados muitos anos, gente, muitos anos, né? 10 anos não, tá? 1000 anos, por aí vai. Passados muitos anos, à medida que a região se tornasse mais parecida com um deserto, as plantas transmitiriam aos descendentes as características que tinham adquirido para reter água. Desse modo, ter-se-ia originado as plantas típicas da região desértica, com os cactos capazes de armazenar grandes quantidades de água. Considere a afirmação de Lamarck e identifique no texto as causas da evolução das espécies por Lamarck. Posso responder, Por Matheus? favor. O meio ambiente induz a variabilidade. As modificações dos seres vivos acontecem no decorrer do tempo e em função do ambiente em questão. Pronto. Ele tá assim. Aí, só que é o seguinte, ele pediu para você identificar as partes também do trecho aqui do texto, né? Eu vou identificar as partes para complementar a sua explicação, tá bom? A primeira parte vai ser essa aqui. Se numa região diminuísse a intensidade de chuvas, as plantas passariam como consequência das chuvas, tá bom? Aqui, a primeira coisa que ele está colocando na ideia é o ambiente. Então, segundo a teoria de Lamarck, o ambiente ele induz a mudança nas espécies. Então, se está diminuindo a intensidade das chuvas, significa que o ambiente está modificando. Então, as espécies de planta que estão lá vão ter que se modificar para chegar nessas mesmas características. Tá bom? A outra. Cadê aqui? Aqui. À medida que a região se tornasse mais parecida com um deserto. O que é que está dizendo aqui? Ele está dizendo que houve a manutenção dessa nova situação. O ambiente largou de ser um ambiente temperado que virou um deserto. E o fato de ter virado um deserto, ele teve uma mudança climática em toda a região. E essa mudança climática vai favorecer essas mudanças genéticas acontecidas nas plantas para poder sobreviver nesse ambiente. Só completei, viu? Só complementei a sua fala. Bora pegar essa daqui. Gente, a questão 3 é enorme. Vou ter que pegar em dois trechos aqui. Bora lá, botar em 2 trechos. Ó, essa apresentação aqui não vai para vocês não, tá, gente? Isso aqui é só para a gente poder ler junto as questões. Tá? Print screen. Vamos lá. Um dos exemplos mais comuns da ação da seleção natural no ambiente é a mariposa, Biston betularia, em Londres. A forma mais comum dessa mariposa tinha cor clara, camuflando-se em árvores cobertas por líquens. No entanto, na metade do século XIX, surgiu uma nova variedade com corpo mais escuro, que se tornou cada vez mais comum no ambiente. Pesquisadores sugerem que o aparecimento da mariposa de asas escuras estava atrelada a um escurecimento do tronco das árvores causado pela presença de fumaça e fuligem na atmosfera, por causa da industrialização, o que favoreceu a camuflagem de predadores. Esse fenômeno ficou conhecido como o melanismo industrial. Segundo a teoria de Darwin, qual variedade de mariposas teria mais chances de sobreviver antes da industrialização e depois desse processo? Justifique. Posso falar? Por favor. A mariposa mais escura, pois ela consegue se camuflar. Pera. Você está falando antes da industrialização, né? É. A mariposa mais escura, pois ela consegue se camuflar nos troncos das árvores de predadores. Ó, aí eu acho que deu uma confusãozinha na mente, assim, deu uma bugada. Olha a pergunta. Ele está perguntando qual seria a chance de sobreviver antes da industrialização e depois da industrialização. Antes da industrialização, as mariposas claras, né? Por quê? Porque elas conseguiriam se camuflar nas árvores com líquens, que tem a coloração mais clara. Depois da industrialização,
Virou-se mariposas escuras, porque elas conseguiam se esconder dos predadores por causa da fuligem, né, da coloração mais escura das árvores. Entendeu? Entendi, vou colocar aqui. Deu uma bugadinha aí na hora de você responder, eu acho. Bora aqui, questão 4. A gente tem mais 10 minutinhos. Deixa eu ver se vai daqui. Tem 4, 5, 6 e 7. Bora lá. Bora acelerar para a gente conseguir completar todas elas, tá, gente? Ó, gente, essas 3 eu vou responder logo direto, tá? Porque senão a gente não consegue completar a atividade, viu? Análise do quadro comparativo abaixo e responda. Teoria A. O meio cria necessidades que induzem as espécies a mudar. As características adquiridas por um indivíduo ao longo de vida são transmitidas às novas gerações. Lamarck, né, gente? Acho que está mais que evidente aí. Uso, desuso e hereditariedade dele. O meio muda e as espécies com características mais adaptadas sobrevivem. Ou seja, em vez do meio induzir, o meio seleciona. As características de um indivíduo são transmitidas a novas gerações. Indivíduos com características favoráveis em determinado ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. O B é a teoria de Darwin. Qual das teorias do quadro se assemelha à teoria de Darwin? Para justificar o tamanho do pescoço da girafa, justifique. Letra B, né, gente? A gente já falou direitinho aqui. Tem as transmissões das características e tudo mais. Bora aqui, próxima questão. Questão 5. Meu cachorro está aí vivo, gente. Está latindo horrores daqui e eu resolvi deixar ele solto hoje. Tá? Então, vamos sossegar. 5. O bagre cego de Iporanga foi o primeiro peixe de caverna descoberto e descrito no Brasil. O estudante levantou algumas hipóteses para explicar a ausência da visão dessa espécie. Hipótese A. Os olhos sem utilidades na escuridão das cavernas atrofiaram e, ao longo do tempo, os órgãos táteis se desenvolveram. É uma ideia. Hipótese B. No ambiente escuro das cavernas, os peixes cegos apresentavam vantagens adaptativas em relação aos não cegos. Por exemplo, o menor gasto de energia. Qual dessas hipóteses está de acordo com o darwinismo? Justifique sua resposta. Gente, a hipótese que está de acordo com o darwinismo é justamente o B, tá? Porque ele teve um processo de adaptação para um lugar onde a visão ela não era necessária. E que a nossa visão ela gasta energia. Para a gente, a visão ela é necessária, a gente utiliza ela. Para os animais que não utilizam a visão, não tem por que eles gastarem a energia da alimentação deles, que já é escasso nisso. Então, os peixes que enxergavam nesses ambientes precisavam de uma alimentação maior do que o que não enxergavam. Esses que enxergavam acabaram morrendo de fome, os que não enxergavam sobreviviam e viviam por mais tempo. Então, por isso que teve esse processo de seleção. Essa questão é bem curiosa. Questão 6. Bora lá. Durante o longo inverno, a pelagem de certos mamíferos, como o da raposa do Ártico, torna-se branca e fica muito semelhante ao ambiente. Com o início da primavera, a pelagem desse animal volta a adquirir coloração escura. Bem curioso isso, ó. A mesma espécie, durante o inverno, tem cor clara, durante o verão tem cor escura. Explique de acordo com a teoria sintética da evolução as adaptações mencionadas. A teoria sintética da evolução, né, o neodarwinismo para a gente, ela faz o quê? Ela diz que as mutações e as recombinações genéticas, elas influenciam essas mudanças do organismo. São elas que fazem com que os organismos se adaptem, tá? E aí, essa mudança de pele, ela é uma adaptação genética dessa forma, né? Ela teve uma mutação e recombinações, onde essa mudança de pele, de acordo com as estações do ano que esse animal tem, favoreceriam a sua seleção natural. Até porque um animal com pele escura no ambiente de neve, eles não conseguiriam ter uma caçar com a mesma eficiência. Ou seja, o processo de seleção eliminaria eles. E o inverso é a mesma coisa. Um animal de cor clara em um ambiente que tem mais cores escuras, também não conseguiria se camuflar para poder pegar suas presas e seus predadores. Tá bom? Bora agora para a última questão. Depois eu passo as questões, a correção das questões abertas. Ou das fechadas, né? Passo o gabarito. Questão 7. Eita, que isso vai ficar aqui. O conhecimento da origem da variabilidade entre os indivíduos, dos mecanismos de herança dessa variabilidade. O conhecimento da origem da variabilidade entre os indivíduos, dos mecanismos de herança dessa variabilidade e do comportamento dos genes nas populações
foi incorporada a teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin. Com base nisso, considere as afirmativas a seguir. Ó, ele está pedindo para identificar as corretas. Bora lá. A seleção natural leva a um aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente. Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem se tornar desvantajosas para os portadores e assim diminuir a sua frequência. Pá! Perfeito! A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada ao acaso. Galera, ela não induz aqui, está falando que direciona. Ou seja, quando ele fala que direciona, é que ele vai puxar mais para o aspecto daquelas características e os animais vão sobreviver a ela. E ele colocou embaixo ainda uma informação muito importante. A variabilidade populacional, ela é gerada ao acaso. Então, o processo de evolução é ao acaso. Correto. A mutação é a fonte primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a novos alelos e ocorrendo sem objetivos adaptativos. Olha, as mutações elas acontecem aleatoriamente e elas não têm objetivos adaptativos, elas são sem objetivos adaptativos, correto? Então, nessa questão, as 3 afirmações estão corretas, tá? Pronto para o gabarito? Bora. Bora para o gabarito. O gabarito eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Questão 1 é letra A. Questão 2 é letra C. Questão 3 é letra B. Questão 4 é letra D. Tá? Questão 5 é letra D. Questão 6, deixa eu ver aqui, é letra B. E questão 7 é letra E. Tá? Gabarito exposto. Alguma dúvida em relação a essas questões, gente? Não. Tranquilo, então, em relação ao gabarito e tudo mais, né? Deixa eu só fechar aqui para mim. Guilherme não apareceu não, né? Guilherme não apareceu. Júlia Silva, chegou aí? Apareceu, Júlia? Não. Heloísa ficou sem acesso à internet. Iana apareceu, gente? Camila. Manda pra mim, Camila, no YouTube o vídeo dele aí pra eu ver, vá. Manda pra eu dar uma olhadinha. Mais curioso, tá? Então, galera, deixa eu interromper a gravação.